que é o advérbio? É a palavra que modifica o quê? Um verbo junto do verbo, um adjetivo ou locução adjetiva, um outro advérbio ou locução adverbial e até uma oração inteira. Então perceba, o advérbio vai estar junto dessas classes gramaticais para alterar a circunstância delas. Só para lembrar, você lembra o que é locução? Pois é, locução, para pensar bem, locução são duas ou mais palavras fazendo a função de uma. Então, quando a gente fala em locução adverbial, a gente está pensando em duas ou mais palavras fazendo a função de um advérbio. E quando a gente fala em locução adjetiva, nós estamos falando de duas ou mais palavras fazendo a função de um adjetivo, de um atributo. Beleza? Agora, continuando então, analisando a palavra por si só. Advérbio. Morfologicamente falando, nós temos abriremos amanhã. Amanhã está alterando a circunstância de quando vai abrir, certo? Então, advérbio. Abriremos em breve. Perceba que em breve é uma locução. Por que é uma locução? São duas palavras fazendo a função de um único advérbio. Também de tempo aqui no caso. Então, locução adverbial. Bom, gravamos essa informação, agora vamos para um detalhinho do advérbio. O advérbio ele pode ser alterado em grau. Sim, da mesma forma que o adjetivo, ele pode sofrer aí uma gradação. O que é isso? Ele pode ser alterado em grau tanto para o superlativo quanto para o comparativo. Como isso? Com a palavrinha que vem ao lado. Olha lá. Acordei muito cedo, certo? Superlativo analítico. Acordei cedíssimo. Tá me dizendo do cedo, que é um advérbio de tempo, mas cedíssimo. Então, superlativo sintético. E na comparação? Na comparação, nós temos o exemplo ali, ó. Acordei tão cedo quanto você. Então, o tão cedo quanto, tão quanto, tanto como, tudo isso vai estabelecer uma relação de comparação, de igualdade. Aí nós temos acordei mais tarde que você, ou seja, mais tarde que, mais que, superioridade. E acordei menos tarde que você, inferioridade. Mais superior, menos inferior. Bom, até aí beleza. Agora vamos para o caráter morfológico e sintático. Vamos diferenciar a coisa, porque é exatamente aí que pega. Vamos lá. Morfológico. Quando a gente fala em morfológico, a gente está falando da classe em si. Então, ela altera a circunstância, ela é invariável e ela vai estar relacionada ao verbo, a um outro advérbio ou a um adjetivo. Então, vamos lá. Eu mandei você comprar menos coisas. Gente, menos, apesar de concordar com coisas, as coisas não existe. Por quê? Porque ele não pode ser variado. Então, eu mandei você comprar menos coisas, certo? Então, lembrando, altera a circunstância, está atrelado ao verbo e não ao substantivo, certo? Ou verbo adjetivo ou advérbio, e é invariável, vai ficar do jeito que é, beleza? E sintaticamente falando, eu peguei a mesma frase para a gente analisar. Eu mandei você comprar menos coisas. Comprar o quê? Coisas é o meu objeto, certo? Mas a circunstância do quanto comprar está atrelada diretamente ao verbo e não à coisa. Então, este menos vai adquirir aí a função sintática de adjunto adverbial.
Segredo, segredo. Como achar os adjuntos adverbiais no meio da coisa? Gente, façam as perguntas. Quanto, quando, onde e como. Lembrando, quanto, quando, onde e como. Essas 4 perguntinhas podem te ajudar aí a localizar, certo? Dica. Vamos lá então para a classificação dos advérbios. Nós temos pela NGB, né? Nós temos 7 reconhecidas. Quais são essas 7? Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. E quais são esses advérbios ou locuções adverbiais? Eu coloquei aqui uma listinha. Olha lá, no tempo, ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, à noite, depois de amanhã, logo mais, em breve. Percebam que a pergunta aqui é quando? Quando? Ontem, hoje, amanhã. Quando, então, está relacionado ao advérbio de tempo. Modo. Bem, mal, rápido, devagar, assim, e todos os mente da vida, certo? Ao contrário, de mansinho, em silêncio, às pressas. Todos esses vão te responder o como. Como você vai? Bem, rápido, devagar, à vontade. Então perceba que vai te responder o como. Lugar. Aqui, lá, perto, longe, lá dentro, ali em cima, embaixo de. Está te respondendo a pergunta onde? Onde? Aqui no canal Tirando a Limpo. Lá na sua casa. Ali na sua escola. E assim vai indo. Intensidade, muito, pouco, bastante, menos, mais, demais, excesso de todo. Bom, enfim, essa vai responder a pergunta do quanto, muito, pouco, certo? Quanto é o advérbio de intensidade. E os outros 3? Afirmação, sim, certamente, realmente, de fato, com certeza. Negação, não, tampouco. Cuidado com o tampouco, gente, é com M. Tampouco, certo? Nunca mais, de modo algum, tudo que seja de exclusão. E o de dúvida, talvez, quiçá, acaso, possivelmente, quem sabe. Tudo que gere dúvida vai estar aí no advérbio de dúvida. Agora vamos para o exercício. É um exercício da Unifesp. E percebam, é bastante bacana porque mistura o texto verbal e o texto não verbal, certo? E está diretamente ligada à aula de hoje. Olha lá. A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos caricatos. 1. O advérbio já, indicativo de tempo, ou seja, já está te dando a resposta. O já é indicativo de tempo. Atribui à frase um sentido de mudança. Vamos lá. Idosos já são 10% no país. Ok? Já são. Atribui um caráter de mudança, muda a circunstância do que era e o do que é? Captou? Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país? Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando o lugar no banco sugere um aumento de idosos no país? Então, olha lá, nós temos o banco da praça, 3 velhinhos dando ali migalhas para as pombas, certo? Uma fila aguardando, significa que tem mais gente do que banco na praça, certo? E nós temos aí aquele advérbio já. E aí?
Quais estão corretas? Gente, as 3 estão corretas. Porque o já, que já foi informado, é indicativo de tempo, sim, e muda a circunstância da ação. No caso aí da charge, automaticamente você subentende que esse patamar de 10% é algo totalmente novo para o país e a imagem, sim, esclarece que há uma fila de espera, portanto, um aumento substancial na quantidade de pessoas idosas do país, certo? Então, nós temos a alternativa E. Gente, vocês viram, não é tão difícil, é uma aula muito bacana. Fica ligado no canal, faça sua sugestão, precisa de alguma aula, alguma coisa do tipo, deixa o seu comentário que eu vou responder prontamente a dúvida de qualquer um e aos comentários também. Agradeço para quem ficou até aqui e beijo no coração.